Bom dia, o tema de hoje é o meu ensino sobre Deus, método de pilotagem dos sistemas técnicos através da interação dos microprocessos para garantir a vida eterna. Nesse tema, eu observo uma projeção da consciência nos microprocessos, onde a alma e o espírito representam determinados níveis e canais de acessos para a consciência ao interno dos microprocessos do plano físico, material, de maneira similar a como faz Deus quando realiza uma pilotagem do tipo consecutivo. Ou seja, quando, tendo criado qualquer objeto de informação, coloca imediatamente dentro deste toda a história da futura evolução deste objeto de informação. Aqui neste método será usado o mesmo princípio, no qual a interação dos microprocessos permite obter um campo consecutivo que praticamente consente pilotar adiante qualquer sistema técnico concreto. Deste modo, para realizar tal método, é necessário situar a ação da alma e do espírito no campo da informação, de tal maneira que estas ações se tornem um sistema de acesso para a consciência aos microprocessos. Além disso, essa colocação na ação deve ser tal que os próprios microprocessos devem estar próximos, porque a ação seguinte da consciência será justamente a interação dos campos próximos no micronível. Para fazê-lo a nível geométrico, podemos imaginar um símbolo do infinito que se encontra em um plano horizontal, e com isso podemos, ao lado direito do símbolo, orientar a ação da alma, enquanto ao lado esquerdo orientar a ação do espírito. E mais adiante, no ponto de encontro, onde começa a segunda parte do símbolo, do infinito, pode-se imaginar, em modo perpendicular ao plano, o número 8, o qual corresponde como forma ao símbolo do infinito. E eis que através do número 8 se pode passar para a pilotagem através da consciência. Dessa maneira, a ação da consciência é um elemento de pilotagem que contém a ação da alma e a ação do espírito. Pois dentro do campo de espaço que se encontra no símbolo do infinito ocorre uma qualquer ação. Por exemplo, entre uma metade do símbolo do infinito e a outra, este também é um determinado nível de interação a partir do ponto de vista da consciência. E aqui podemos então passar ao nível lógico da criação sucessiva, realidade de ação, a mesma que utilizou Deus, onde a consciência é como se obrigatoriamente reproduzisse ação sucessiva. Exatamente aqui se encontra o elemento da certeza da vida eterna, enquanto necessariamente para a reprodução da consciência existe um corpo físico que gera este elemento da consciência. Por exemplo, já no aspecto aplicativo, durante a sintonização do dispositivo para o desenvolvimento da concentração para a vida eterna, PRK-11, existe exatamente este nível funcional, para o qual, presença de uma consciência já desenvolvida, o uso do aparelho conduz ao sucessivo desenvolvimento da concentração para a vida eterna.
Aqui vem utilizado o princípio de que existe sempre um sucessivo espaço de desenvolvimento. Se prestarmos atenção a este nível de evolução, nos estará claro, porque em linha de princípio, existe um mundo assim como é, o princípio inicial da evolução, que foi introduzido por Deus em um momento qualquer da realidade, assim como em todo infinito futuro, se realiza baseando-se em uma determinada lei que, a nível de formas óticas, pode ser visto como sucessiva ação obrigatória da consciência. Em seguida, há uma primária. Também se reflete um certo princípio divino da realidade, para o qual Deus, tendo criado um elemento da realidade, imediatamente criou o que seguirá, pois tendo criado, por exemplo, si próprio, no momento da ação, ele cria logo, obviamente, tudo que existe ao redor. E por isso, o princípio da passagem da ação monoimpulsiva em direção a todos os impulsos, em direção à realidade, permite evidenciar os macroníveis, que interagindo alcançarão, no final, uma ação controlável. É o que serve para pilotar os sistemas técnicos. Essa é a capacidade de controle, é definida exatamente pelo fator que aqui está sempre presente, o controle da consciência. Este é um elemento muito importante, nesse caso de pilotagem, que nos diz que podemos controlar com a consciência qualquer elemento da realidade, no desenvolvimento e no desenvolvimento sucessivo também, depois de haver superado qualquer etapa de evolução. Por isso, o acesso à consciência se torna ilimitado. Dessa maneira, nos é possível penetrar qualquer microelemento com a consciência e com a força de vontade. Por exemplo, imaginando sempre o 8 perpendicular ao símbolo do infinito, podemos praticamente aproximar os elementos vizinhos até que estes se encontrem. E apenas ocorre esse contato entre os microelementos dentro de qualquer sistema técnico, ou seja, se passarmos ao nível atômico de qualquer máquina e observarmos a substância da qual é feita, podemos pegar topicamente qualquer parte desta substância. Mas é sempre melhor pegar a parte que é mais significativa, a nível de massa, de um ponto de vista da percepção visiva primária, e, em segundo lugar, conforme a massa, de um ponto de vista da percepção desse objeto técnico através da clarividência. Além do que, é possível observar um dos princípios pilotantes do trabalho do dispositivo do desenvolvimento para concentração PRK-11, onde a percepção própria a nível físico do bloco típico externo, a nível de clarividência pilotante, realiza uma modificação dos parâmetros do campo eletromagnético em conciliação com as estruturas óticas internas e permite imediatamente criar uma interação pilotável que pode ser dirigida através do micronível em qualquer estrutura. Então acontece logo uma considerável, às vezes singular, e de qualidade amplificação da potência da pilotagem. Na estrutura modificada do dispositivo PRK-11, onde é usado um específico amplificador de luz através de um botão adicional, este vai interagir na específica tecnologia com os sistemas próximos às lentes, assim como os números permitem igualmente amplificar, aliás, muito, a ação pilotante, porque os números são um controle através da consciência.
E assim, nós podemos dizer que se nos imaginamos e entramos na pilotagem, no nível de um cruzamento do símbolo do infinito com um 8, de modo que estes sejam perpendiculares um ao outro, ou seja, se imaginamos que os próprios símbolos se encontram a uma certa distância entre si, e nós lentamente os aproximamos até que se toquem, aqui se revela um total controle, exatamente no nível de contato através da consciência. E a consciência já controla todas as estruturas da pilotagem externa. Então acontece que o controle por meio da consciência ocorre, pois a consciência, de fato, percebe em modo claro que existe o símbolo do infinito e o símbolo do 8. E acontece que o objeto da ação, aquele do trabalho da consciência, neste caso, é um volume estabelecido, ou seja, os símbolos são conhecidos. Quando observamos estes processos contemporaneamente, podemos adicionar um elemento muito importante para essa pilotagem, o qual consiste no fato de que podemos observar os microprocessos da pilotagem imediatamente como estruturas que já garantem a vida eterna, onde não somente a ação de pilotagem dos sistemas técnicos ocorre para garantir a vida eterna, mas também vice-versa, quando certos métodos já utilizados para a garantia da vida eterna no micronível em direção oposta e, de consequência, automaticamente garantem um tal estado da técnica, que esta garante a vida eterna. уже в обратном направлении, соответственно, практически автоматически обеспечивают такое состояние техники, которое обеспечивает вечную жизнь. То есть происходит Acontece uma interação no plano multinível da ação, onde os sinais diretos que vêm da alma, do espírito, já se concretizam com o conhecimento e, de encontro a estes sinais, passam os impulsos da estrutura da eternidade, que garantem a vida eterna. E dessa maneira, o sinal dessas ações, duplamente direcionados, reciprocamente endereçados, garantirão a vida eterna, porque o encontro acontece, de qualquer maneira, na estrutura da eternidade. Se dá que essa estrutura garante uma total controlabilidade de um ponto de vista da garantia da eternidade, do inteiro processo da ação, pois esta se encontra dentro de uma determinada esfera de pilotagem que está em frente a vocês, na vossa percepção. Esta esfera também pode ser controlada. Se observarmos a pilotagem sem estruturas externas de qualquer ação técnica, mas simplesmente através do sistema simbólico, por exemplo, com o número 8, é possível acrescentar mais um número 8 e também um símbolo do infinito, e obteremos que a esfera externa, ou seja, a esfera de pilotagem, pode simplesmente ser substituída com um outro número 8. Ocorre que no lugar de um 8, de dois números 8, o espaço externo não vem a ser limitado, ou seja, a esfera pilotante não pode, de maneira alguma, reduzir a velocidade da pilotagem devido aos próprios confins, pois assim como a consciência passa através da esfera, prestem atenção a isso, pois qualquer milésimo de segundo pode ser que você se distraia. Quando pilotamos através da ação da alma e do espírito, a superação da esfera do espírito ao nível de ação infinita, exatamente a de definição de determinados níveis criativos da evolução espiritual, o que acontece é que a imediata ação do espírito elimina os contornos na pilotagem. Sendo assim, vocês não desviam a atenção e pilotam mais rapidamente.
Deste modo, vocês podem alcançar a velocidade de pilotagem necessária para a realização de qualquer ação, passando de qualquer sistema de pilotagem na vossa percepção em a qualquer confim, a um sistema ilimitado de pilotagem, os quais são muito normais na percepção comum tridimensional, onde entre objetos existe um certo espaço, que na direção do cosmos se torna não limitado. Quando começamos a aproximar tal percepção do espaço físico à percepção a nível espiritual, começamos então a perceber, sentir de maneira mais precisa o sistema técnico e podemos a nível mental e em grande parte intuitivo compreender que a técnica, o dispositivo técnico, se torna sujeito à pilotagem. Quando se trabalha com o dispositivo para o desenvolvimento da concentração PRK-11, incluindo o momento da sintonização individual deste dispositivo, é que temos o objetivo de fazer um cálculo que dê uma estatística média na pilotagem. Tal cálculo já foi feito, onde podemos usar um certo nível estándar, que possa ser utilizado por muitas pessoas e logo depois passar a um nível individual, no qual podem trabalhar um número limitado de pessoas. Conhecendo este sistema do trabalho com o dispositivo, podemos sempre, que existe uma média estatística, obter uma evolução para todos. Por isso, é importante compartilhar os resultados, para que possam ser analisados e expostos para um uso no futuro. Aqui ocorre a interação do macro-objetivo e com o uso de um sistema técnico do tipo PRK-11, a garantia da vida eterna para todos se torna uma ação rápida. Quando começamos essa pilotagem, é importante comparar o que podemos controlar por meio do mesmo dispositivo para o desenvolvimento da concentração para a vida eterna, PRK-11, com o que acontece com qualquer entidade técnica que pertence a qualquer sistema técnico. Quando utilizamos o dispositivo para o desenvolvimento da concentração PRK-11 e sozinhos podemos diagnosticar e objetivar a ação que será amplificada com a ajuda do PRK-11. Se torna mais fácil passar para a pilotagem de qualquer outro sistema técnico e torná-lo controlável de um ponto de vista da vida eterna. То нам, естественно, проще переходить на управление любой другой технической системой для того, чтобы она была контролируемая с точки зрения обеспечения вечной жизни. O training que proporciona o dispositivo para o desenvolvimento da concentração para a vida eterna, PRK-11, pode se expandir ao controle de sistemas técnicos de qualquer nível. E ocorre que, quando observamos o sistema técnico, independente do nível de organização, é claro que através da consciência é possível controlar este sistema. Isto equipara a possibilidade de obrigatoriedade da vida eterna para todos os níveis viventes, independente do nível de evolução deles. Se observarmos a questão de que qualquer sistema de evolução intelectual seja tão avançado que criou sistemas técnicos muito complexos,
Com a ajuda deste método, é possível unificar a interação mesmo com este sistema superdesenvolvido. E assim, este não criará dificuldades e não irá limitar o desenvolvimento eterno de alguns seres vivos. Este é um princípio importante no criado. Quando o mundo inicialmente foi criado, qualquer evolução conduz sempre à vida eterna para todos. Adicionando dentro do elemento o sistema de pilotagem já conhecido nessa maneira, introduzindo em forma de elemento de consciência em qualquer microprocesso, nós podemos ver que praticamente a técnica começa a ser realizada do ponto de vista da garantia da vida eterna, não somente quando a controlamos com a consciência, mas também no caso de nos distrairmos do controle da técnica. Nós introduzimos um sistema técnico a um nível automático de um ponto de vista da correlação universal, quando o sistema técnico garante que, de qualquer maneira, a vida é eterna. Então, é claro que esta não poderá prejudicar e inicia a realizar os processos que são direcionados à garantia da vida eterna, na estrutura necessária para tal. Baseando-se nessa correlação, podemos dizer que quando observamos em modo complexo um sistema de interação a nível de garantia da vida eterna, dos microprocessos, que começam deste modo a realizar-se um ponto de vista que organizam a macrotécnica na estrutura da vida eterna. É possível, então, ver de maneira mais profunda todo o interno de qualquer sistema técnico e, de fato, devido à organização espiritual, em um determinado micronível atômico, molecular, ou de estruturas menores, ainda que o átomo, nós podemos como que recriar na pilotagem e, em geral, na realidade do mundo, este sistema técnico por meio da consciência. Se observarmos o processo como o fez Deus, existem sistemas técnicos, sistemas desenvolvidos pelo homem, mas com isso Deus, como Criador do inteiro mundo, em um determinado momento, pode sempre manter com a própria consciência o mundo todo e todos os sistemas técnicos. E neste sentido, é também um elemento da sua consciência. Ou seja, é como se recriasse constantemente e sempre do começo. Quando entramos neste nível, que além disso nos permite criar muito mais rapidamente o dispositivo para o desenvolvimento da concentração, PRK-11, a técnica se torna controlável a nível de criação na compreensão primária do mundo. É claro que essa técnica é criada com um sistema de consequência do mundo já evoluído. Todavia, quando nós começamos a entender o nível fundamental do criado, então essa se torna controlável no infinito, no tempo eterno, e garante a vida eterna, mesmo em presença das próprias estruturas primárias e funcionais. Она становится уже на бесконечное, то есть на вечное время контролируемая. Podemos determinar mais uma lei do desenvolvimento da técnica. Quando refletimos dessa maneira e guiamos ideologicamente a evolução de qualquer sistema para a garantia da vida eterna, independente do tipo de técnica, dos objetivos para o qual inicialmente foi criada, esta pode ser completada com qualquer elemento técnico adicional relacionado à consciência, para garantir a vida eterna para todos. Dessa maneira, quando observamos estes processos ao micronível, nos é possível facilmente passar com rapidez
a completa pilotagem такой comum техники, которая dos sistemas técnicos. обеспечивает вечную жизнь. Deste modo, o И processo таким vem a образом ser получается, что completamente когда мы controlável, рассматриваем ou seja, вот o эти mundo процессы на inicialmente микроуровне, criado por Deus нам зачастую para a дается vida eterna достаточно e o que se cria em быстро seguida para a перейти к evolução do mundo. всеобщему Estes mundos, управлению já техническими eternamente, системами, se и таким desenvolvem образом em процесс modo tal que neles становится se полностью realiza a контролируемым. vida То есть eterna изначально para созданный для todos. вечной жизни мир Богом и уже следующий, который создается за счет Com isso, развития мира, эти миры уже eu concluo вечно o развиваются таким образом, webinário что в них реализуется для всех вечная жизнь. На этом я sobre o заканчиваю этот método вебинар о e методе. agora colocarei a И videocâmera sobre o сейчас dispositivo я para o направлю desenvolvimento da видеокамеру concentração на прибор размером концентрации ПРК-1. BRK11. Vamos começar a И, concentração sem соответственно, ligar o сначала буду вести dispositivo. концентрацию Eu без включенного avisarei прибора, когда я quando ele включу será прибор, я скажу. aceso. Em relação ao método de pilotagem dos sistemas técnicos, através da interação dos microprocessos para garantir a vida eterna, o uso do dispositivo para o desenvolvimento da concentração PRK-11 pode acontecer da maneira mais eficaz, como segue. Na parte que se vê na tela direita, ao centro, que é a mais iluminada, se pode imaginar o número 8, que se cruza com o símbolo do infinito. Em seguida, realizar a concentração a partir da menor lente, no sentido anti-horário, colocando os objetivos mais atuais para nós. Vamos realizar a pilotagem sem ligar o dispositivo. Quando eu o acender, avisarei. Управление без включенного прибора, а когда я включу прибор, я скажу. Сейчас я включаю прибор. Vou ligar o aparelho. Прибор включен. Aparelho ligado. Примерно через минуту я выключу прибор. Daqui 1 minuto, o aparelho será desligado.
Прибор выключен. Dispositivo desligado. Можно через сайт Григорий Гробовой World Através do site Grigori Grabovoi World, vocês podem escolher a direção que preferem. Direção de ensino, seja aquela de instrução ou relacionada ao uso do dispositivo, incluindo o aspecto didático básico. Usando o e-mail indicado aqui no site, vocês podem enviar os resultados do uso de hoje do dispositivo. A participação de todos é importante para a evolução dessa técnica. Os interessados podem, através do site e dos organizadores do webinário, reservar um teste para poder utilizar individualmente o dispositivo. Que todos tenham uma vida eterna e feliz. Tudo de bom para todos.